Bom, Patrícia, vamos continuar, né? Qualquer coisa, a gente está gravando aqui o nosso encontro, ehm, e a gente maneja o negócio do live depois. Então, eu me apresentei rapidinho. Se você consegue, por favor, se você pode se apresentar, falar de você, quem você é? Claro. Então, prazer, meu nome é Patrícia, eu sou de Porto Alegre, originalmente, inclusive muito triste, né, o que tem acontecido lá naquela região nesses últimos dias. Mas eu moro atualmente na Suécia, né, eu me mudei para cá fazem 2 anos, e 5 anos atrás eu fiz o curso da Levagum. Eu era Uhum. advogada antes, né? Então eu troquei de profissão, nunca tinha programado antes, nunca tinha encostado em código. Antes de fazer o curso da Levagum, eu fiz o curso de Web Development, né? De programação web. E desde então eu tenho trabalhado como programadora, e hoje eu trabalho aqui na Suécia, né? Ah, eu estou trabalhando agora numa empresa de desenvolvimento de jogos como Data Engineer. Na verdade, não como desenvolvedora web, né? Mas eu gosto de dizer que eu sou pau para toda obra, né? Ou eu faz tudo. Então, eu já fiz um pouquinho de tudo aí na minha carreira e acho que é uma coisa boa, né? A gente ter um pouco de experiência com várias coisas diferentes, até porque é, eu me considero uma pessoa que gosta de resolver problemas, né? Então, para Uhum. mim, o que eu tiver que aprender para resolver problemas, eu aprendo, independentemente do que for. Curiosa, é um bom soft skills. Sim, né. Quando Ah, que você estudou? Quando que você fez o bootcamp? eu fiz foi em 2019, e no início, quando eu, resolvi aprender a programar, a minha ideia não era trocar de carreira, né, na verdade a minha ideia era, aprender a automatizar algumas coisas, assim, que talvez fossem ser úteis, né, para o meu dia a dia, porque na época eu estava trabalhando como advogada de banco, né, não para o banco, mas para um escritório terceirizado que trabalhava para o banco, né, então não ganhava, tanto salário assim, mas, trabalhava bastante, né, e fazia muita coisa repetitiva, que é o que eu chamo de trabalho de robô, né, Ah, e então a minha ideia era fazer um robô, né, para fazer o trabalho do robô. E aí eu acabei gostando bastante, né, quando eu comecei a aprender a programar. Eu achei que fosse ser muito difícil, né, porque eu nunca tinha visto nada, assim, de programação. Mas aí quando eu comecei a de fato estudar, eu vi que não era tudo isso, assim, que não era tão difícil quanto eu pensava, que qualquer pessoa, claro, né, com o devido esforço consegue aprender. E eu vi que a programação, ela te dá uma liberdade que o direito infelizmente não me dava, né, porque, eu me considero uma pessoa muito criativa, assim, e a programação ela te dá uma liberdade de criar qualquer coisa, né, o que tu quiser fazer ali com um código. Espera aí, deixa eu tirar o gato. eu O que também. tu quiser A fazer minha o também tá quietinha ali no fundo. não, gosto de subir no teclado aqui na hora que eu tô usando, mas enfim. Somos cat lovers por aqui, não tem problema nenhum. Eu ia justamente te perguntar se você já tinha contato com código antes de ingressar, e você já respondeu, né? Que era muito novo para você. Sim. Curiosamente, a gente recebe bastante advogados no Dragon aprendendo é, desenvolvimento web. Eu não sei bem por quê. E também eu não sei bem quem ainda atua na área de direito nesse país, mas é uma tendência, advogados se tornam desenvolvedores web todos os anos, todos os semestres, pelo menos com a gente. E Sim. eu queria saber como que foi a experiência mais no nível social, como que foram os seus colegas de bate, se também foram advogados, qual Uhum. era o background deles, que a gente sabe que são bates, são grupos que são muito misturados em termos de background, né, de jornadas profissionais, nem todo mundo chega com habilidade prévia, do sentido técnico, e também vem com ah, cada um a sua jornada, cada um a sua história. Como que foi para você? Uhum. O meu batch foi o primeiro part-time, né, que teve. Quando Uhum. eu conheci a Levagum, eu conheci, na verdade, num encontro sobre startups, num meetup, né.
E aí eu fui lá e o pessoal tava falando sobre um monte de ideias e coisas que daria para fazer um aplicativo, né? Uhum. E eu me interessei, assim, só que eu não conseguia fazer na época, porque só tinha o full time, né? Eu não podia parar de trabalhar para fazer todos os dias, infelizmente, né? Então, como eu tava morando sozinha, né, pagando as minhas contas e tal. Então, quando lançaram o part-time, para mim foi perfeito, assim, porque aí eu não precisava parar de trabalhar para estudar, né? Então eu tava durante o dia eu estava trabalhando como advogada ainda no início, e aí de noite, né, 2 dias por semana de noite, e no sábado eu fazia o curso. E Sim. os meus colegas, tinha um só deles que tinha algum conhecimento na área, assim, só que não era Uhum. em programação especificamente, ele era DevOps, né? Então ele trabalhava com infraestrutura, né? A infraestrutura ela meio que tá dentro da programação, mas ele é um pouquinho diferente, não? Não é a mesma coisa que fazer aí aplicativos e fazer sites e tal. Geralmente quem trabalha com infraestrutura mexe com coisas num nível um pouco mais aí próximo do que o computador, a linguagem do computador, digamos assim, né? Então, para automatizar procedimentos ou fazer coisas de configuração, assim, que são, na verdade, a base, né, para o que a gente usa em outras coisas, muitas vezes até no desenvolvimento web, a gente precisa dessa parte aí de infraestrutura. Sim. Então, ele, quando ele se inscreveu, a ideia dele era colocar aí mais um conhecimento para a lista dele. Perfeito. E aí eu tive outros colegas também, tinha dois que eram funcionários de banco, é, e tinha um que trabalhava numa startup também, mas mais na área de administrativa, digamos assim, e aí a ideia dele era entender um pouco mais sobre desenvolvimento, até para ele conseguir conversar com os desenvolvedores, né? Porque a startup dele era bem pequena e eles iam contratar um time de desenvolvedores para desenvolver o produto deles. Então, quando ele fez a Levagum, a ideia dele era conseguir entender o que os desenvolvedores estavam falando para ele, né? Ter uma Sim, noção sim, tem melhor, vários assim. perfis assim. E aí tinha também um outro colega que era da área de produto, né? Então ele era Product Manager, né? Ou Product Owner, não lembro mais agora, faz tempo. Acho que na época ele era Product Manager, mas depois ele trocou para virar Product Owner, alguma coisa assim. Mas ele era da área de produto, né? Ele também, a ideia dele era entender um pouco mais, porque ele trabalhava muito, né, com os times de desenvolvedores e tal. Então, para ele conseguir facilitar essa comunicação entre a área de tecnologia e as outras áreas, ele achou interessante, né, aprender mais sobre desenvolvimento e tal. Uhum. Absoluto. É, E o e- é, projeto de vocês? Como foi essa experiência de trabalhar e desenvolver aqui? Você estudou em 6 meses, então, né? Então, não sim. foi que... Foi... Você sentiu, assim... Nossa, foi muito rápido. Você estava muito ansiosa, de ficar, assim, procurando emprego, sair graduada. Você sentiu que Eu, chegando na semana de projeto você tinha assim, nossa, como que eu vou conseguir desenvolver uma plataforma do zero? Ou você se sentia já empolgada depois de 3 ou 4 meses de, de conhecimento carregado? sim, depois que eu comecei a fazer o curso, acho que depois de um mês, mais ou menos, eu já queria trocar de área. Eu falei assim, não, gostei disso aqui, acho que vai me dar mais oportunidade, né? Me dar mais espaço para ser criativa também, vou trocar de área. E aí, quando eu decidi que eu queria de fato trocar de área, não foi fácil, lógico, né? Porque eu já estava na área do direito, na época eu tinha pós-graduação, né? Eu tinha uma especialização que eu tinha feito também no direito, e eu tinha OAB, né? Tinha, tinha toda a formação que eu precisava para estar trabalhando como advogada e tinha experiência também já como advogada, né? Fazia 3 anos trabalhando como advogada, então foi começar do zero, assim, né? E para muita gente Sim. que já está trabalhando há mais anos na mesma profissão é muito difícil, né? Começar do zero, assim. Mas para mim, foi um passo para trás que eu dei para dar 10 para frente, De fato, vamos falar, né? né? Sobre os 10 eu diria 100. E porque logo em seguida, né, quando eu decidi que eu queria trocar, eu comecei a procurar algum trabalho, né, como desenvolvedora júnior e tal. E na metade do curso, né, então depois de 3 meses estudando, eu consegui um emprego na área, né, o meu primeiro emprego. Na verdade, não foi muito parecido assim com o que eu estava aprendendo, né, porque o Bootcamp Web a gente aprende Ruby como linguagem inicial.
No meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar com Python, né? Que é uma linguagem que também é Ah, bem comum, mas ela é parecida, né, com Ruby em muitos aspectos, então não foi muito difícil, assim, para mim conseguir trabalhar com Python, né? Mesmo eu nunca tendo mexido com Python. Mas foi um sim, desafio, né? Porque eu estava absoluto. vendo um tipo de coisa, né? Estava vendo ali a arquitetura MVC, que é o que a gente aprende, né, no desenvolvimento web, no curso. E Uhum. quando eu cheguei nesse trabalho novo, assim, era bem diferente, né, daquilo que eu estava vendo. Então, era uma linguagem diferente, né, o Python, e também a arquitetura era totalmente diferente, assim. Em vez de a gente ter ali todo a organização do Ruby, né, do Rails, tinha um arquivo só com mais de 8.000 linhas naquele Nossa, lugar que eu estava trabalhando. Então, foi um desafio, com certeza. Mas foi muito bom, assim, para mim começar a trabalhar já no meio do curso, né? Porque daí eu conseguia sincronizar um pouco o que eu estava aprendendo com o que eu estava praticando, né, no trabalho. absoluto. E eu acho que ninguém, claro, todo mundo se sente inseguro, né, quando é a primeira vez que a gente faz alguma coisa. Então, eu já vi muitos outros alunos também, né, do curso, terminando o curso, falando: eu não sei se eu consigo fazer uma coisa de verdade, né, uma aplicação de verdade, eu me sinto inseguro e tal. Eu acho que é comum em qualquer profissão, né? Eu até quando eu era advogada, eu senti isso quando eu comecei a trabalhar também. Mas o que eu vi quando eu de fato comecei a trabalhar e fiquei ali trabalhando em projetos reais é que a gente tem essa capacidade sim, né? E a gente aprende muita coisa no curso, que são coisas bem práticas, né? Então nesse meu primeiro trabalho aí como desenvolvedora júnior, eu tinha colegas que estavam na faculdade, né, de desenvolvimento enfim, ciências da computação, o que quer que seja. E às vezes o pessoal que está na faculdade não consegue fazer tanta coisa prática quanto a gente que aprende algumas coisas no curso, Claro. porque não tem muita faculdade que não foca nessa questão prática, né? Uhum. E então é por isso que eu acho que o curso me ajudou bastante a ter essa sensação assim de eu tô pronta, de fato, para o mercado, né? Porque eu conseguia fazer coisas assim que o estagiário que estava fazendo ciências da computação não conseguia no meu trabalho. Que legal. E, Mas será que a né, gente se pronto? Será que a gente se sente pronto um dia e fala, ah, agora sim, agora vai dar certo? eu acho que não, mas essa Eu é a minha acho que experiência não, só um pouco, né? pessoal. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Eu até hoje eu vejo algumas coisas assim que às vezes que eu não entendo e eu vou atrás e leio, né? E estudo e aprendo. A gente tem que estar sempre aprendendo, especialmente na área de tecnologia, né? Porque está sempre mudando. Então a gente aprende uma tecnologia hoje, semana que vem já tem outra que está em alta, né? Então nem adianta a gente se aprofundar muito numa coisa só, assim. Por isso que eu digo, eu acho que é importante a gente tentar coisas diferentes, né? Tentar usar não só ferramentas diferentes, mas tecnologias, linguagens também. Mas para o pessoal que está terminando o bootcamp, eu digo para focar em aprender bem o que é ensinado no bootcamp, antes de tentar sair aprendendo outras 400 milhões de coisas diferentes. Porque é muita informação, né? E eu acho que é muito fácil a gente se perder. Eu volta e meia eu recebo pergunta, né, do pessoal no LinkedIn, me pedindo conselho eu quero aprender a programar, mas eu não sei por onde eu começo, né? E o bom da Levagum é que ele te dá uma linha, né, para seguir uma estrada, digamos Um assim, caminho. para caminhar. Um caminho, exatamente. Porque é muito fácil se sentir sobrecarregado, né? Tu vai na internet, começa a pesquisar sobre programação e tem milhões de termos diferentes e ferramentas e linguagens, e aí tu fica, nossa, mas por onde que eu começo, né? E a Levagola já te dá ali o caminho estruturado, né? E é um caminho que faz sentido, né? São coisas que tu de fato precisa na vida real. Então, por isso que eu digo, estudem aquilo se aprofundem naquilo que a Levago ensina, porque daí vocês já vão ter uma boa base para aprender outras coisas depois, fica mais fácil, né? Aprender outras coisas depois. Sim. O Uruguai te a disciplina. Como formada de direito, e eu sou também formada de direito, eu sei que sim, você tive já previous, anteriormente a fazer o Uruguai, mas você acha que também traz esse formato de bootcamp, traz a disciplina de ficar estudando, mudando lógica, maneira de pesquisar informações, que te ajudou, obviamente, na sua, Sim. sua carreira?
Isso, na verdade, eu acho que sim, que é uma coisa que a programação e o direito têm bem em comum, né? Porque, claro que ninguém sabe todas as leis do mundo, especialmente todas as leis do Brasil, que tem mais de 200 mil leis, né? Não tem como a gente saber tudo. E da mesma maneira, ninguém sabe tudo de cabeça na hora de programar. Eu volto e meio, eu pesquiso coisa no Google, às vezes eu pesquiso coisa idiota, assim, tipo, como converter uma string para não sei o quê, né? Pergunta assim que talvez pareça simples mas que a gente esquece, né? Especialmente se a gente não usa. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado nesses últimos 5 anos, principalmente com Python, né? Eu comecei a trabalhar com Python e meio que nunca saí. Eu tentei, trabalhei um pouquinho com algumas outras coisas, assim, né? Mexi um pouquinho com TypeScript também, com JavaScript. Mas a minha linguagem principal até hoje tem sido Python, né? E aí eu estava fazendo um teste esses dias em Ruby, né? E eu, nossa, faz anos que eu não mexo com Ruby, né? E aí tava eu lá no Google pesquisando coisas bem básicas, assim, né? Tipo, como que faz isso daqui em Ruby, né? Porque a gente não lembra. Mas o bom é que a gente aprende a pesquisar, né? Então, se tu Exato. sabe dizer pro Google ali o que que tu quer, tu aprende isso em qualquer linguagem, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu falei, né? É como que eu converto, sei lá, um número numa string, né? Se tu sabe formular essa pergunta, tu consegue fazer isso em qualquer linguagem, né? Não Uhum. só em Ruby ou É em ficar Python. curiosa e saber aproveitar das ferramentas que existem. Exatamente, É, né? Agile. E eu acho que também a gente tem muita mania de reinventar, querer reinventar a roda, né? Querer fazer. A gente acha que tem que fazer tudo na mão, assim, que tem que escrever métodos imensos para fazer as coisas, mas quando a gente começa a trabalhar com projetos mais práticos, né, a gente vê que já tem muita coisa pronta lá fora, né? Então a gente usa muito biblioteca que outras pessoas fizeram, né? Que faz, por exemplo, autenticação, né? Ou que faz automatização de e-mails. Todas essas coisas já existem, né? Então, programar é muito assim, meio que montar um quebra-cabeça, né? A gente pega um pedacinho daqui, pega um pedacinho dali, e aí junta tudo e funciona. E faz funcionar, né? Nem sempre funciona, mas a gente dá um jeito e faz funcionar. É isso. Você mencionou que você achou, começou a trabalhar, na verdade, dentro do bootcamp. Você tive, assim, um ingrediente segredo? Como é que você conseguiu? Foram muitas semanas de procura, você achou uma oportunidade, pessoas vinham te procurar. Como que essa história começa? Então, você começou como desenvolvedora, perdão, dentro da formação. Você trabalhou como desenvolvedora há algum tempo e o capítulo seguinte a gente vê depois, vamos passo a passo. Como é que foi essa primeira, entre aspas, busca? Foi uma busca? Foi alguém que te procurou? Como que foi? Foi um pouco de ambos, assim, né? Porque, na verdade, eu conheci umas pessoas numa festa da Levagum durante o bootcamp. E aí uma dessas pessoas era um ex-aluno, né? Tinha estudado uns anos atrás aí na Levagum. E aí esse ex-aluno, ele estava trabalhando trouxe a colega de trabalho, né? E estava trabalhando numa empresa como desenvolvedor. E aí ele falou, na empresa que a gente trabalha aqui tem vaga, né? Se tu Hum, quiser, manda o currículo aí que a gente repassa. E aí eles mandaram o meu currículo lá para a empresa né, o currículo não tinha muito currículo, eu não tinha experiência nenhuma, né, como programadora, mas estava estudando ali no bootcamp. E aí eles me mandaram um desafio, né, para fazer, o desafio era em Python. E aí eu lembro que a recrutadora, o RH, né, da empresa me ligou assim do nada, falando, eu recebi teu currículo aqui, né, estamos com uma vaga para júnior, tem um teste em Python aqui, vou te mandar. Aí eu falei, tá, mas eu não em sei Python? Python. Eu sei Ruby, eu não sei Python. Ela, tá bom, vou te mandar. E aí eu, tá bom Mas então, né? Me manda, né? Vou tentar fazer. maravilha. E aí eu tentei fazer e consegui, né? Não foi tão difícil quanto eu pensava, né? Porque que nem eu falei, o Python ele é bem parecido com o Ruby, né? E aí gostaram, né, da minha solução. Eu até, na época, eu lembro que eu pedi para um amigo meu, que eu tinha um amigo que trabalhava, né, já como programador, eu pedi para ele dar uma olhada no meu código e revisar e sugerir se ele tinha alguma coisa que ele achava que
poderia melhorar, né, no meu código para revisar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito boa, né? Se vocês têm alguém que vocês conhecem que já trabalha como programador, ou se vocês não conhecem ninguém que já trabalha, pode ser os colegas de bootcamp mesmo, né? Exato. Peçam para alguém dar uma olhada e falar o que acha, porque às vezes a outra pessoa olhando para o código de vocês, ela vê alguma coisa que vocês não viram, né? Revisão de código é muito importante, né, para a gente crescer como profissional e desenvolver as habilidades também. Então, foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego, né? E eu sempre digo para os alunos também que é super importante essa questão do networking, né? Aonde vocês forem, se vocês forem em palestra, em meetup, em qualquer lugar, até nas festas do Levagum, conversem com as pessoas, sabe? E mostrem que vocês são uma pessoa interessada, esforçada, porque é assim que as pessoas lembram de vocês depois, né? E a pessoa que lembra de vocês, ela pode indicar vocês para alguma vaga daqui a pouco que aparece, né? Então, eu sei que não é fácil, né? É muito difícil conseguir o primeiro emprego, acho que ainda mais agora, no meio dessa época de crise que a gente está vivendo, né? Mas essa questão do networking, assim, ajuda bastante, né? Porque eu acho que é muito difícil a gente conseguir um emprego quando ninguém nos conhece, né? Mas aí, a partir do momento em que as pessoas te veem, que as pessoas te conhecem em algum lugar, já fica mais fácil tu conseguir alguma indicação, né? De alguém, mesmo que tu nunca tenha visto a pessoa na vida. E aí isso me leva pro meu emprego aqui na Suécia, né? Se tiver tudo bem, eu posso contar um pouquinho, né, sobre como que eu consegui esse emprego aqui do Claro, eu Brasil. só quero lembrar as duas dicas de ouro que já foram apresentadas, que eu acho que vale a pena lembrar. A primeira dica é aproveitem do suporte que você tiver ao seu redor para pedir revisão na hora de mandar um teste técnico. Eu acho que isso fez muita diferença para você e é uma Sim. das primeiras dicas muito, muito, muito valiosas. Então, vamos lembrar. Pede Uhum. ajuda, pede revisão. E aproveitem do suporte da rede que está ao seu redor. E isso pula para a segunda dica de ouro. Aproveitem da comunidade. Aproveitem das pessoas que você conhecem dentro e fora do Levagon, porque você nunca sabe quem você vai encontrar. E pode ser que essa pessoa que você encontrar pela primeira vez, através do encontro informal ou até formal, tem o seu próximo emprego na mão. Então, Uhum. façam networking. E você que está tão ativa, né? Eu vi o seu post de 47 mil curtidas. Muito parabéns, é Sim. muito impressionante. E Obrigada. todo merece que foi tão espontâneo, né? Tão verdadeiro que acho que Sim. muitas pessoas relataram com sua história, sua jornada. Mas você que está tão ativa no LinkedIn, eu imagino que você pode só reforçar quando eu falo para os alunos de documentar a jornada deles, de estar ativos e de ser maneira de se expor também Sim. para uma rede avisando, ó, eu estou fazendo isso e aquilo, eu estou procurando. Um pouco o que você falou, é se mostrar querendo, motivado, interessado, e isso faz toda a diferença. Uhum. Amorzinho. Agora, se você quiser explicar por que a Suécia, como que você chegou lá, no seu relatório você fala que a empresa te deu um sponsor de visa de trabalho, eu fiz igual, Sim. eu sei o quanto é difícil, então, e pode assustar, muita gente está querendo, Sim. obviamente, procurar um emprego fora, o remoto, ou mesmo ter a oportunidade de viver num país estrangeiro e assusta, com razão, né? Não vamos Sim. mentir, romantizar, é difícil. Como que foi para você, de novo? Foi uma oportunidade que apareceu? Foi algo que você procurou de maneira ativa? E o processo também, se você consegue explicar um pouco, por favor. Uhum. Não, definitivamente foi algo que eu procurei de forma ativa. Eu sempre tive esse sonho, né? Desde quando eu era advogada, eu tinha esse sonho, assim, de me mudar para o exterior, né? De talvez fazer um intercâmbio, alguma coisa. Só que eu não tive essa oportunidade, né? Porque trabalhando com direito é muito difícil, né? Quando a gente muda de país, muda toda a lei, muda tudo. Então, depois que eu estava trabalhando como programadora fazia uns anos, né? Acho que 3 anos que eu estava trabalhando como programadora, eu pensei. Talvez agora seja uma boa hora, né, para eu começar a tentar, pelo menos, me candidatar para alguma vaga lá fora, porque agora eu já tenho alguma experiência, né, então talvez seja mais fácil. E eu tinha isso na minha cabeça, assim, que ia ser muito difícil, né, que não iam me querer porque eu não tenho cidadania, né, é,
Mas eu, no fim, acabou não sendo tão difícil quanto eu pensava, né? Mas Ah, então, não? como que eu fiz? Como que eu fiz, né? Primeiro, eu sabia que eu queria ir para o exterior, mas eu não sabia para onde exatamente. Então, eu comecei a pesquisar coisas que faziam sentido para mim, né? Então, em termos de qualidade de vida, especificamente. Então, eu pesquisei índice de desenvolvimento humano, índice de igualdade de gênero, serviço de saúde público, segurança em geral, né? E a Suécia, ela tava bem alto, assim, na maioria dessas coisas, né? E eu, para falar a verdade, assim, eu nem sabia onde que a Suécia ficava no mapa quando eu escolhi. Mas aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a olhar uns vídeos sobre a vida na Suécia e tal. E aí eu fui no Slack da Levagon. Slack, para quem não conhece, é a ferramenta de comunicação, né? Porque talvez tenha alguém nos ouvindo que não sabe. É tipo um chat. Então tinha um canal da Levagon aqui em Estocolmo, porque tinha um curso, né, da Levagon aqui em Estocolmo. Infelizmente fechou faz acho que 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. Mas como eles tiveram um curso aqui por um tempo, teve uma turma, né, de alunos que se formou aqui. E aí eu postei no canal lá perguntando: Ei, pessoal, tô pensando em me mudar para a Suécia. Será que alguém poderia falar comigo, me dar umas dicas, né, de como que é a vida aí? E aí um aluno que tinha acabado de se formar, ele se ofereceu, né, para falar comigo um pouco. E eu não conhecia ele, né? Nunca tinha falado com ele. Eu não conhecia ninguém na Suécia. E aí eu conversei com esse aluno, esses aluno por 1 hora, mais ou menos. E ele me deu umas dicas boas, assim, né? Ele falou um pouco. Na verdade, ele era da Holanda, né? Mas ele tá morando aqui há uns 7 anos. E aí ele me falou que os pontos positivos, né, da Suécia, os pontos negativos, o que ele achava mais difícil e tal, quanto mais ou menos que era o custo de vida, todas essas coisas eu perguntei, né, quando eu estava conversando com ele. E aí, no Claro. final da nossa conversa, ele falou assim: Olha, a empresa que eu trabalho, eu sei que eles contrataram algumas pessoas de fora, né, alguns estrangeiros, então se tu quiser, eu posso mandar o teu currículo para eles. E aí ele mandou. E foi muito rápido, assim, porque ele mandou o currículo, aí na semana seguinte eu tive uma entrevista com o RH da empresa, e aí na semana seguinte me mandaram, ou depois dessa entrevista com o RH, né, me mandaram um desafio para fazer, e aí eu tive uma entrevista técnica, né, para falar sobre a minha solução do desafio, e aí me mandaram uma proposta para me contratar, que incluía o visto de trabalho, né, como eu não tinha cidadania nem Nossa, nada. perfeito. É, então foi assim, demorou 3 semanas no total, né? Então foi super rápido. Nossa, Eu achei que ia ser muito mais difícil. E foi a primeira, literalmente, a primeira oportunidade que eu me candidatei, né? No exterior, foi essa. E muito eu bom. já recebi resposta. Claro, né? Eu tava olhando algumas outras no LinkedIn também, enquanto isso, durante, né, esse processo de entrevista, como eu não sabia se eu ia receber a proposta. Sim, Mas essa questão aí, de novo, né, do networking que eu falei, é muito claro. importante. Mesmo eu não conhecendo ele, né? Só o fato de ter alguém que conversou comigo um pouco e que achou que valeria a pena me indicar para uma vaga já fez toda a diferença, né? Porque daí a pessoa, o recrutador ou a recrutadora que lê o currículo já sabe, né? Alguém já conversou com essa pessoa e sabe que ela não é completamente maluca, né? Que ela Os sabe amigos dos alguma seus coisa do que ela tá amigos são os falando, meus né? amigos. Exatamente, né? Eu Então, aproveito, foi assim que eu peguei. a gente está lendo aqui eu estou lendo os comentários, estou muito feliz, Sim. inclusive vou passar um oi para meus alunos. Oi, muito feliz de ver vocês aqui. E a Mônica, que é aluna do part-time, que nem você foi também, perguntou justamente sobre esses processos de recrutamento, se você. Porque Suécia é um país europeu que está bem específico no jeito de ser, né? Tem um choque Uhum. cultural muito grande, tem um gap cultural muito grande. Eu sou belga, Sim. eu posso dizer, com Suécia eu posso imaginar o quanto o gap cultural foi grande. Sim. Você, acredito, já respondeu as principais dúvidas em relação ao recrutamento e a como achar essa oportunidade? Procura um Slack. A Patrícia não é a única a ter achado o emprego dela fora através da ajuda de um aluno de um outro campus, de um outro país. Então, fazem uso do Slack, usam e abusam. Isso é um. E segundo,
Não, isso que eu queria dizer. Voltando na pergunta, já que a gente falou de maneira bem extensiva sobre o processo seletivo, como foi para você, Uhum. eu queria saber se você justamente tive algum freios, qual dica você daria para alguém que está procurando um emprego fora, se tem diquinhas de como se apresentar, se tem diferenças, se tem coisas chaves que fazem diferença na hora de se apresentar numa vaga internacional. Uhum. Olha, eu acho que a maneira como eles olham currículos especificamente aqui, né? As habilidades, ou o LinkedIn, por exemplo, ela é muito parecida com a maneira que eles olham no Brasil, né? Porque é a maneira como o LinkedIn funciona. Funciona através de palavras-chave, né? Então, as Sim. palavras-chave que vocês colocam no currículo ou no LinkedIn são muito importantes, né? Uhum. Mas não só isso, a maneira como vocês relacionam as palavras-chave com coisas concretas, né? Com projetos ou com experiências que vocês têm faz diferença também, né? Então, se tu tiver ali, por exemplo, nas skills, né, no perfil do LinkedIn, se tu tiver nas skills Ruby, e aí tu tiver alguma experiência de emprego, né, ou algum projeto onde tu trabalhou com Ruby, aí tu conecta ali os dois, né, e mostra, tem uma experiência prática, né, com essa skill, ela não é só uma skill que eu coloquei ali no perfil e que tá ali só para eu dizer que sei, né? Então, isso faz diferença também. É, agora eu posso dar talvez mais dicas de entrevista, porque eu tava. Quando eu me mudei para cá, na Suécia, eu vim com uma empresa de consultoria, né? Então eu fiquei trabalhando para essa empresa de consultoria por um ano e meio, mais ou menos. Mas no ano passado, infelizmente, por causa dessa questão da crise econômica, eu fui demitida, né? No meio do ano, e aí foi bem difícil, assim, para mim. Eu passei uns 2 meses, assim, procurando vaga. E bem estressada, né? Porque a gente, quando é imigrante, a gente fica com receio também de não conseguir achar outra coisa, de ter que voltar, né? Então, esse período, assim, foi bem difícil para mim. Eu fiz mais de 30 entrevistas antes de conseguir uma vaga. Então, se tu me perguntar agora, eu tô expert em entrevista, assim, de tanta que eu fiz, né? Então, a dica que eu posso dar para vocês é, primeiro, não tenham medo de tentar, tá? Tentar falar com alguém, por exemplo, mandar mensagem para um recrutador no LinkedIn falando, né, tenho muito interesse nessa vaga e tal. Eles gostam quando vocês chegam neles, né? Sim. Não só em recrutador, mas às vezes em pessoas, né? Que nem eu comentei aí, com esse ex-aluno que me indicou, né? Então, às vezes a pessoa não é recrutadora, mas ela também pode te ajudar, né? Isso, mandando Absoluto. uma mensagem privada, alguma coisa assim, pode funcionar. Né? E eu me apoiei muito também. A gente tem um grupo de brasileiros que eu entrei assim de maneira aleatória, porque brasileiro a gente se acha, né? Tem brasileiro em todo lugar. Eu garanto isso para vocês. Qualquer lugar que vocês forem no exterior tem brasileiro, né? E Bom então eu saber que achei esse alguns suporte é brasileiros importante. assim, depois que eu me mudei para cá, e aí tem grupo no Telegram, né? Tem grupo de WhatsApp também. E tem um dos grupos do Telegram que é específico de carreiras, né? Então o pessoal posta bastante vaga lá também. Eles às vezes postam vaga e falam, ó, alguém quer que eu indique para essa vaga, né? Porque é um brasileiro que já trabalha lá na empresa, e aí pode indicar também. Então tem muito esse apoio da comunidade de brasileiros mesmo, né, no exterior. Sim. E aí a outra coisa que eu aprendi também, que é um pouco triste, mas é a realidade, é que é mais fácil a gente conseguir uma oferta de emprego quando a gente já está empregado, infelizmente. Porque quando a Concorrência, gente. né? Porque quando a gente está. Competitividade, isso que eu queria dizer. É, Competitividade. porque quando a gente já está no emprego, tem aquela questão meio psicológica, assim, né? Que o recrutador, ele sabe, ela já está no emprego, então quer dizer que se ela resolver aceitar a minha proposta, quer dizer que ela realmente gosta, né, da vaga, não é porque ela só está precisando, né? Então, Claro. isso me fez me dar conta também que tem muito recrutador que pensa nessas coisas, né? E aí eu acho que é importante, na hora da entrevista, deixar claro que tu não tá fazendo aquela entrevista só porque tu quer qualquer emprego, ainda que, que Hum, seja o caso, né? É importante falar sobre o que tu gosta na empresa, naquela vaga, né? Porque sim. daí tu conecta assim com o recrutador, né? Porque aí o recrutador vai pensar, essa pessoa aqui ela tá realmente interessada, ela quer ficar aqui, ela quer se desenvolver e tal. Então tem mais chance, né, de conseguir uma vaga desse jeito. Então essas foram algumas Absoluto. das coisas que eu aprendi. Você daria o mesmo conselho, porque pede muita coragem e
self-confidence, não me vem agora em português, mas eu me esqueci o Autoconfiança, nome. Eu tô autoconfiança. confiante, obrigada por me ajudar. Às vezes eu misturo os idiomas. De ficar falando, olha, eu tô interessada, mas eu não preciso. Aí você já tinha uma bagagem, né? Você tinha trabalhado alguns anos. Você dirá a mesma dica para quem começa e tá querendo pegar um trabalho fora? E tá meio junto essa pergunta sobre o pessoal que está interessado a pegar um trabalho remoto para algum Uhum, país estrangeiro, mas querendo ficar no Brasil, não necessariamente se expatriar, que aí é uma mudança uhum. de vida muito grande. Tem uma diferença grande, assim, pelo que eu tenho visto, né, no trabalhar remoto para outro país e no trabalhar querendo se mudar para algum país, Uhum, né? Por exemplo, aqui na Suécia, eu tenho visto, assim, que as leis têm ficado mais difíceis para a imigração, mas especificamente para os cargos que não são tão especializados, que é o caso com a programação, né? Programação, médico, né? Esses cargos eles são considerados mais especializados. Então, para esses ainda tem, assim, não é tão difícil uhum, conseguir vaga e conseguir o visa sponsorship, né? uhum, Patrocínio de uhum. visto. Mas para trabalho remoto eu acho que é mais fácil e eu vejo que, principalmente nos Estados Unidos, eles gostam muito de contratar brasileiro, porque o fuso horário é mais próximo, né? Exato. E eles pagam muito mais barato, né? Para Uhum. contratar brasileiro. Então, eu vejo muito isso, assim. Eles gostam de contratar indiano, né? Porque também é mais barato de contratar. E tem muito indiano que conhece programação, né? Que tem experiência com programação. E brasileiro por causa dessa questão do fuso horário. Né? E também porque brasileiro é um povo, a gente é um povo criativo, né? A gente é um povo comunicativo também. É, e essa questão cultural, às vezes, ela fica muito difícil, né? Dependendo da nacionalidade, né? Isso foi uma coisa que eu vi depois que eu me mudei para cá na Suécia também, que as pessoas aqui na Suécia, elas têm mais dificuldade de comunicação do que no Brasil, né? Elas são muito mais assim. No Brasil, a gente, quando não gosta de alguma coisa, a gente fala, né? A gente reclama. Na Suécia eles não reclamam, né? Eles não reclamam, mas eles guardam para si, né? E aí fica aquela coisa remoendo, né? Dentro da cabeça da pessoa. Então tu tem que ter uma sutileza, assim, de saber interpretar o que que a pessoa tá sentindo sem ela te falar, E que é te muito adaptar difícil. também, Né? né? E eu acho que nesse sentido, por isso que eu falei que o pessoal nos Estados Unidos gosta de contratar brasileiro, porque a gente é mais próximo, talvez, com a cultura deles nessa questão de comunicação nesse sentido que a gente fala, né? O que pensa e fala, o que quer, etc. É, Absoluto. E é, falando de adaptação, você se adaptou muito, né? Em poucos anos de carreira, você já mudou de emprego faz quanto agora? É a terceira vez? De advogada para desenvolvedora e agora para engenheira de dados. sim. Vamos falar um pouco sobre esse jump, eh, essa nova mudança de carreira de vida? Foi um desejo? Foi de novo uma oportunidade? Foi para você um caminho natural de crescimento na área? A gente tem um Uhum, comentário, uma pergunta do Fernando. Eu vou ler para você. Ele fala: Que esperança legal, Patrícia. Ele queria entender melhor na prática o que faz um engenheiro de dados no dia a dia e qual é a uhum, principal diferença para um cientista de dados. uhum. Claro, né? Isso é uma coisa que muda um pouco de acordo com a empresa, né? Porque algumas empresas chamam de um nome, outras chamam de outro nome, tem algumas que não sabem bem o que querem, né? Mas no meu cargo específico, eu posso te dizer, né? O engenheiro de dados é a pessoa que ela constrói essas pipelines de pegar o dado de um lugar e botar isso no banco de dados, né? Qual que é a Uhum, diferença? Eu não faço nenhuma análise sobre os dados que eu pego. O meu objetivo no meu emprego é pegar um dado de uma API, por exemplo, né? Ou às vezes não é nenhum dado externo, às vezes é um dado interno, né? De alguma aplicação aí da empresa. Então, por exemplo, o principal aplicativo que a gente tem no meu time hoje é um sistema que a gente chama de telemetria, né? E o que que ele faz? Ele recebe dados de todos os jogos que a empresa tem. Então, todos os jogos que a empresa publica, eles mandam alguns dados, por exemplo, de jogabilidade, né? Então, a pessoa iniciou um jogo, recebeu um evento no nosso sistema, né? No nosso aplicativo. Ou a pessoa iniciou dentro do jogo, né? Iniciou uma nova partida, né? Ou, ganhou uma partida, por exemplo, né? Ou, criou um novo personagem. Então, todas essas coisas que, na verdade, são definidas pelos times dos jogos, né? Eles que definem o que que eles querem mandar.
isso tudo vem para a gente e aí a gente salva isso no banco de dados. E aí a gente tem um outro time, que é o time de analistas, né, que são eles que fazem as análises em cima desses dados. Então eles olham, montam um dashboard, né, para o pessoal dos jogos conseguir olhar. E aí tem um outro time que são de BI, né, que são os cientistas de dados, e eles trabalham mais com essa questão de análise, né, com essa, às vezes até uma questão de prever o que, que vai acontecer com base nos dados que a gente já tem, né, que é uma coisa um pouco mais relacionada com matemática, né, com estatística, com às vezes até modelos de inteligência artificial, né? Hoje em dia a gente chama tudo de inteligência artificial, mas né, é matemática, né? No fim das contas é matemática. Então, a minha resposta é: o meu trabalho é garantir que a informação está onde precisa, garantir que os dados estão onde eles precisam e garantir que eles estão, que eles têm integridade. Então, que não tem nenhum problema com eles, que não faltou um dia, por exemplo, ou que não veio no formato errado, né? Esse tipo de coisa. Enquanto que o cientista de dados, ele vai realmente olhar para o conteúdo dos dados e fazer alguma análise em cima disso. Perfeito. Acredito que foi uma resposta bem completa. Muito obrigada. Obrigada. Tem mais uma pergunta do Leonardo, que é estudante de web também, full-time no caso, que pergunta se, voltarmos no assunto da expatriação, se falar Sim. sueco for um pré-requisito para você, ter essa oportunidade de ter a entrevista, ou até de conseguir o emprego, ou se eles deixaram você, no caso, se adaptar, se ainda é requisito para você, ou se o inglês para você foi suficiente, e se de modo geral você sente que, bom, agora eu imagino que você vai poder responder para o caso sueco, mas se do modo geral eles aceitam, permitem um tempo de adaptação para você integrar a língua, integrar os jeitos, as Uhum. práticas, que como você explicou, são bem diferentes, porque Sim. então, questão desse gap cultural. Sim. Isso é uma coisa que varia muito de acordo com cada país, né? E aqui na Suécia, especificamente, na verdade, esse foi até um dos motivos para eu ter escolhido a Suécia, né? É um dos países da União Europeia que eu acho que mais tem gente que fala inglês. Uhum. Porque eu acho que mais de 80% da população da Suécia fala inglês, e o inglês deles é muito bom. Tu chega em qualquer lugar, até se tu vai mais para o interior, assim, que geralmente tu pensa, o pessoal, né, que mora no interior não pratica tanto, né, não vê tanto estrangeiro. E é verdade, eles não praticam tanto. Então, às vezes, eles ficam um pouco mais inseguros de falar, mas quando eles falam, tu vê que o inglês deles é muito bom, sabe? Enquanto que no Brasil, se a gente comparar, a gente tem 98% da população que não sabe inglês, né? Então é quase o inverso, assim. Então foi bem fácil para mim, na verdade, né? Quando eu cheguei aqui, qualquer pessoa, assim, na rua que eu paro e pergunto alguma coisa em inglês, as pessoas respondem em inglês para mim, né? É mais raro eu achar alguém que não sabe inglês aqui do que achar alguém que sabe. E para as empresas, especialmente na área de tecnologia, não, definitivamente não é requisito falar sueco. Até porque, né, tanto nesse emprego quanto no meu emprego anterior, a gente falava inglês o tempo Uhum. todo, né? E no meu emprego atual tem bem mais sueco do que no anterior, porque no meu emprego anterior, como era uma agência de consultoria internacional, então tinha pessoas de todos os países, tal, era um time mais multicultural, digamos assim. Mas na minha empresa atual, como é uma empresa sueca que nasceu aqui, que, né, cresceu aqui e tal, tem muito mais sueco de fato, mas mesmo assim a gente fala inglês no dia a dia da empresa, né? E o sueco é uma língua muito diferente, assim, para mim, né? Eu sabia Muito algumas difícil, línguas já né? antes de me mudar para cá. Eu sabia inglês, espanhol, um pouco de francês, um pouco de japonês, e agora eu sei um Nossa, pouco de sueco. Mas o sueco, ele é nossa. diferente de tudo, assim, ele é esquisito, não sei, eu acho que talvez o mais próximo seja alemão. Se tu sabe um pouco de alemão, talvez tenha mais facilidade com o sueco. Mas eu comecei a aprender esse ano, né? Ano passado, na verdade, no ano que eu me mudei para cá, eu comecei a estudar um pouquinho, assim, então eu tô estudando devagarzinho, mas isso foi uma escolha pessoal minha, né? Porque para eu me integrar melhor, digamos assim, né? Porque tudo bem, eu falo com qualquer pessoa em inglês, mas uma coisa que eu sinto, e é uma questão cultural aí, né? É que para tu conseguir se aproximar mais das pessoas, às vezes é melhor tu saber o sueco, sabe? Uhum. Uhum. Para conseguir criar esse laço, assim, de fato, com as pessoas, né? Então, por Mas isso que por eu, conta eu dessa quis aprender. especificidade da Suécia,
o inglês facilitou a sua adaptação. Sim, com certeza. Spoiler, não é assim no resto da Europa. Não, é Seria que, por isso que eu falei, maravilhoso. tem países que são, tem mais inglês, mas tem países que tu tem que saber a língua do país mesmo, né? E Sim, aí, lógico, que também já ter alguma cidadania europeia antes de tu se mudar ajuda também, né? Eu tô aqui com o visto absoluto. de trabalho, mas aí eu tenho essa preocupação constante, assim, né? Até eu conseguir uma cidadania de, pô, eu não posso perder o meu emprego, porque senão eu vou ter que voltar para o Brasil, né? Eu tenho, aqui na lei sueca, se eu for demitida ou pedir para sair, né? Me demitir do meu emprego, eu tenho 3 meses para arrumar outro Nossa. emprego senão eu Uhum, tenho que voltar, né? Então eu tenho sempre essa preocupação na cabeça, né? Enquanto que a pessoa que ela já tem, aí, de repente, tem muita gente no Brasil que tem cidadania italiana, né? Ou alemã, alguma coisa assim. Aí já é bem mais fácil de conseguir um emprego. uhum, Porque a empresa paga também, né? Pelo visto de trabalho. Tem uhum. isso também. É o que você chama de sponsorship, né? É, exatamente. Então, mais uma dica de ouro, foca no seu inglês. Que seja na Suécia, na Sueca ou qualquer outro país, eu acho que essa dica vale para qualquer lugar. Na nossa área, o inglês é super essencial. E mais Sim. ainda, se vocês quiserem alcançar empregos fora, focam no seu inglês. Vamos ver, chegou mais um comentário aqui, umas perguntas do Gabriel. Eu vou ler para você. Patrícia, voltando no tópico das entrevistas, Uhum. eles costumam ser focadas mais em testes técnicos ou mais em projetos e experiências passadas? Uhum. Ou seja, Depende, né? Tem entrevista ou vários testes tipos. técnicos? Aham. Tem vários tipos diferentes de entrevista, né? Então, normalmente, todas as empresas fazem isso, no Brasil, no exterior, em qualquer lugar. Normalmente, a primeira entrevista é com ou alguém do RH, né, que trabalha para a empresa, ou com uma recrutadora ou recrutador externo, né, que Uhum. às vezes trabalha como consultor e tal, e não tá trabalhando para a empresa, mas está só fazendo esse contato inicial aí com o candidato para ver se faz sentido, né? E geralmente, quando é um consultor externo, eles ganham comissão se tu é contratado. Mas a comissão eles só ganham se tu fica por um tempo no emprego. Então, por isso que eles têm essa preocupação de contratar alguém que Manter eles lá. acham que vai ficar, né? Então, tem que ter isso em mente também. Então, essa é a primeira entrevista. E aí, depois, geralmente, tem uma entrevista um pouco mais técnica, né? E aí, ou pode ser uma entrevista com um líder, né? Com um líder técnico do time, por exemplo. Ou pode ser que eles te mandem direto já um desafio técnico, alguma coisa assim para fazer. E aí, quando é uma entrevista com um líder técnico, aí eles perguntam um pouco mais sobre a tua experiência, né? Projetos que tu já trabalhou, ferramentas que tu usou, linguagens que tu sabe, né? Esse tipo de coisa. Quando é o teste técnico, aí tu tem alguns tipos diferentes de teste técnico. Então, tem o teste de tema de casa, né? O take home assignment, que é o clássico, que eles te dão um desafio aí, geralmente eles dão uma semana, mais ou menos, para tu completar e enviar um resultado aí para eles, né? Uma resposta. Esse, eu particularmente, é o que eu mais gosto, porque daí eu tenho tempo, né? Eu faço quando eu quiser, faço com calma, dou uma revisada e tal. E aí tem um outro tipo de teste também que é feito presencial, né? Que daí, ou presencial ou à distância, mas que tu tem que estar ao vivo com a pessoa conversando, né? E aí eles te dão um caso, um problema, e aí tu tem que resolver ele ao vivo. Às vezes me deixa nervosa, né? Especialmente quando tem algoritmo, porque eu não sou boa em algoritmo. Mas hoje em dia eu vejo que muitas empresas não têm falado mais em algoritmo nessas entrevistas, né? Eles tentam focar em alguma coisa mais prática, assim. Então, por exemplo, eles te dizem um caso assim, tu tem uma API que faz XYZ, ou um aplicativo que faz XYZ, e aí tu tem que escalar esse aplicativo, né? Tu tem que aumentar o número de usuários que vão usar esse aplicativo. O que que tu faria nesse tipo de situação, né? Para escalar a aplicação. Mas esse tipo de pergunta eu acho que eles tendem a fazer mais para pessoas que já têm alguma experiência, né? Para Uhum. pessoas mais júnior que não têm experiência ainda, eles preferem dar um caso técnico, assim, alguma coisa que a pessoa consiga codar ali em tempo real, né? Não necessariamente tu precisa codar alguma coisa de verdade, às vezes se é, por exemplo, aquela entrevista de quadro branco, né, que a gente vê de vez em quando no YouTube, então tem ali um quadro branco e aí eles te pedem para escrever um pseudocódigo no quadro, né? Então às vezes não precisa estar perfeito, mas tu tem que ali entender mais ou menos qual que é a solução que tu está dando para aquele problema, né? Vocês podem até procurar alguns exemplos assim no Google, acho que é bem bom, né, para praticar.
fazer Sim. alguns desses exercícios assim. E aí, no meu caso, no caso de uma entrevista que eu estou fazendo agora, eu fiz um desafio técnico na semana passada, né? Que foi esse take-home assignment. E aí, agora eu tenho uma entrevista pessoalmente, né, na empresa, com o time. Eu não sei se é o time que eu vou trabalhar, mas são pessoas que olharam para o código que eu fiz, né, para minha resposta aí do Take Home Assignment e que vão me fazer perguntas técnicas sobre por que que eu fiz desse jeito. Né? Então, Uhum. por que que eu fiz essa escolha aqui no meu código e não essa outra, né? Se eu acho que tem alguma outra coisa que eu poderia fazer, que eu não tive tempo, por exemplo, né? Porque geralmente nesses take-home assignments eles querem que tu dedique um determinado tempo aí para fazer, e se não conseguir terminar nesse tempo, aí tu é, fala para eles, né, na entrevista, olha, eu gostaria de ter feito isso, isso e isso, mas não tive tempo, infelizmente, né? E aí depois dessa entrevista, às vezes ainda tem mais uma com ou o líder do time, ou né, os futuros colegas aí do time. Mas eu diria assim, se tu passou dessa entrevista mais técnica com essas perguntas sobre o desafio e tal, tu provavelmente já está contratado. Que dificilmente Opa, eles perdem tempo fazendo mais uma se tu já não tiver aprovado, né? bom Mas saber. Foi é uma bem comum resposta ter bem várias completa. entrevistas, né, no processo. A resposta bem completa de novo, muito obrigada por isso. Eu vejo o tempo correr, então eu vou pedir para quem assiste a nossa live e que ainda tem uma pergunta, por favor, nos deixar no chat. Eu vou ficar atenta agora para ver se chegam mais uma ou duas perguntas, que aí a Uhum. gente obviamente vai tirar as dúvidas suas. Se não, muitos elogios sobre esse cabelo maravilhoso, lindo. Eu acho que isso Obrigada. nem precisa ser dito. É, É, agradecimento. pode falar para eles também que se eles quiserem me mandar alguma pergunta no LinkedIn, podem ficar à vontade, viu? Vocês ouviram? Adicionar a Patrícia no LinkedIn, tá? É, você já deu várias dicas de ouro. Assim, você tem algo que você acha muito importante, já que você tem todo esse background, é, a dar para quem está se formando, está ansioso de saber o que vai acontecer com ele, com ela na saída, se eles vão conseguir, qual é o caminho que rende mais, que dá mais retornos. Se você tem alguma dica para essas pessoas ansiosas também de ingressar na área. Tenho. Tenham persistência e coragem, tá? Porque coragem vocês já têm. Quem tá fazendo curso já tem coragem, já sei, não preciso falar, né? Mas persistência, às vezes é difícil, tá? Que nem eu tava falando antes, ano passado, eu tive que fazer mais de 30 entrevistas, né? Então, às vezes vai ser difícil, vocês vão fazer muita entrevista, mas uma hora vai chegar o sim, né? E é isso que vocês precisam de um sim. Não importa quantos não vocês recebem, né? Então, continuem tentando. E foquem nessas dicas aí que a gente deu. Façam networking, né? Estudem inglês, estudem as coisas que vocês aprenderam aí no bootcamp, que uma hora vai dar certo, né? Continuar tentando. Ótimo. Muito obrigada, Patrícia. Eu estava indo para responder o Gabriel, que nos perguntou se a live iria ficar gravada. Eu respondo a live, ela vai ficar gravada, vocês não vão perder o conteúdo que foi compartilhado, hoje. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, Patrícia. Eu quero também fazer a ponte sobre o que você falou no início, dizendo que o Luvagon disponibiliza espaço e vai transportar bens e qualquer coisa que vocês querem doar para o Rio Grande do Sul amanhã no campus de São Paulo. Se vocês querem entrar em contato para ter o endereço e os horários e o que vocês podem levar, por favor, entre em contato, que a gente vai mandar nossas forças para o Rio Grande do Sul. Eu aproveito também para chamar quem está interessados. Quem está interessado, próxima semana, a partir do dia 13, chega a nossa série de eventos chamada AI is Coming. Então, upgrade your skills, se qualifica
adquirir novas habilidades técnicas. Vai ser uma série de eventos completamente gratuitas e online, então não perdem a oportunidade. Já saíram várias informações, vão continuar saindo. Nossos próximos bootcamps, se você está nos ouvindo e você ainda não é Wagoners, não faz parte ainda da nossa comunidade, temos bootcamps abrindo em julho e estamos com um desconto válido até amanhã, então correm se vocês querem conseguir a sua vaga. Estamos ansiosos para esse novos baixos começando. Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, pela presença. Agradeço também todo mundo nos acompanhando na live, a meus alunos que responderam presente. É o primeiro passo de uma carreira de sucesso, então muito parabéns. E eu desejo uma ótima noite para todo mundo. E a próxima. Até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada pelo convite também. Um grande prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau.